O ano era 1822 e um cara chamado Thomas Seebeck descobriu o seguinte, de maneira por acaso totalmente, tá? Que duas juntas de dois metais diferentes, quando submetidas a temperaturas diferentes, geravam uma diferença de potencial entre eles. Sim, gerava uma tensão. Então esse efeito ficou conhecido como efeito Seebeck, em homenagem ao cara. Então a ideia é, quando eu tenho duas junções de dois metais distintos, metal A e metal B, aparece uma tensão proporcional à diferença de temperatura entre esses dois metais, as duas junções. Então isso aqui basicamente é o nosso termopar. Tá? Na verdade o termopar é uma junção de dois metais diferentes. E na verdade podem ser quaisquer dois metais diferentes. Na prática, algumas ligas de metal são preferidas por conta das suas características de suportar temperatura, alguns ambientes específicos e coisas desse tipo. Aqui nós temos, por exemplo, um termopar tipo K. Existem vários tipos de termopar, tipo K, tipo E, tipo J, tipo S, tipo R, cada uma com vantagem, desvantagem, faixa de temperatura e coisas do tipo. Aqui no termopar tipo K, ele é feito de ligas de metal, né, a junta de metal. Aqui eu tenho a chamada junta quente e aqui eu tenho a chamada junta fria. Espera aí, professor, não estou entendendo. Vamos lá. Junta quente e junta fria. A junta quente é aquela que vai ser submetida à temperatura maior e a junta fria aquela que vai ser a temperatura menor. Idealmente, né, a junta fria deveria ter 0 graus, porque os gráficos de relação entre tensão e temperatura são feitas quando a junta fria está em 0 grau. No entanto, na prática, isso torna-se muito inviável. Então a galera usa outra ideia, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco. Então, se eu pego um termopar como esse aqui e conecto aos terminais desse termopar um voltímetro, eu estou medindo a diferença de tensão provocada pela diferença de temperatura entre a junta quente e a junta fria. E eu posso fazer isso agora para demonstrar para você. Nesse caso, eu vou pegar aqui essas pontas, essas garras, conectar no meu voltímetro na escala de tensão e ele vai medir uma pequena tensão que vai ser proporcional à diferença de temperatura entre os dois terminais. Vou conectar aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Repare que nesse momento a tensão é de exatamente 0, 0, 0, 0, 0. Um ferro de solda, um ferro de solda pode me ajudar nesse momento, olha só. Vou aproximar aqui. Observe que o aquecimento do meu termopar vai provocar um aumento da minha tensão, uma vez que a temperatura está variando. Vamos esperar? Olha só, o aquecimento já está dando resultado. Então, essa variação de tensão está sendo gerada pela diferença de temperatura entre a junta quente e a junta fria. Reparem. Mas, professor, peraí. Aqui eu tenho uma junta. E aqui eu tenho duas juntas, não é não? Já que eu tenho, olha só, um metal com outro metal. Um metal com outro metal. Certo. Então aqui eu tenho três juntas. Mas, se duas juntas estão à mesma temperatura, não há diferença entre elas em relação à tensão. Então a diferença fica por conta da junta quente com a junta fria. Por esse motivo, essa junta fria ela deve ter a mesma temperatura dos dois terminais aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho, ó, agora que eu desliguei, ó, repare que está esfriando. Só para você não achar que apenas essa junta aquecida que aumenta a temperatura, eu posso, por exemplo, aquecer a junta fria. E isso é apenas relativo. Olha só, eu vou aquecer aqui a junta fria. A gente vai observar que a tensão também vai variar. Vamos verificar isso. Olha só. Só que agora ela está como? Negativa. Tá vendo ali, ó? Tá negativa. Então, a variação aqui também, ó, provoca a variação de tensão na saída. Beleza? E aqui ela vai ficar positiva. Tá até, ó, diminuindo para voltar para o zero e ficar positiva. Então, a diferença de temperatura entre elas é que vai provocar essa variação de tensão na saída. Entendido? Bom, entendido então o que é junta quente e junta fria, nós temos que entender agora
o esquema da compensação da junta fria. Na verdade, o que o termopar está medindo ali é uma tensão que é proporcional não à temperatura da junta quente, e também não só à temperatura da junta fria, é proporcional à diferença entre as duas temperaturas. Então, o ideal é que eu tivesse a junta fria em 0 graus, e a variação da junta quente iria variar a tensão com relação ao 0 grau da junta fria. Só que não é isso que acontece. Na prática, eu tenho uma temperatura bem diferente de 0 graus. O que a galera faz? Usa o chamado bloco isotérmico, que mantém a junção, essas duas junções aqui, que no meu caso aqui são esses dois fios, né, ó, a mesma temperatura. Isso aqui você vai encontrar em conversores para termopar e até em multímetros, que tem a função de leitura de termopar. Então tenho aqui, ó, a mesma temperatura, por esse motivo a variação de tensão dos dois aqui não vai ter problema, já que não vai haver variação de tensão, a temperatura é a mesma, né? Se houver, as duas são iguais, eu não tenho nenhum problema. O que a galera faz? Coloca um sensor de temperatura aqui, pertinho, no bloco isotérmico. A tensão medida aqui vai ter relação com a diferença entre esse ponto e esse ponto. Então, basta que ele some a tensão medida com a tensão que daria por conta da temperatura medida por um outro sensor. Pode ser, por exemplo, um sensor utilizando um outro tipo de tecnologia. Pode ser um PTC, pode ser um NTC, pode ser um diodo que varia a corrente reversa com a temperatura, né? Pode ser um termoresistor, depende da tua aplicação. Mas aqui a compensação da junta fria é feita assim. Então se você conhece a temperatura aqui e você conhece a diferença de tensão entre os dois, então você consegue saber a temperatura dessa junta. Isso é tão verdade que se eu pegar aqui o meu multímetro e colocá-lo na escala de medição de temperatura, olha só, nesse momento ele está medindo circuito aberto, já que eu estou desconectado aqui. O que ele espera? Ele espera que eu coloque o meu termopar. Mas eu não vou colocar meu termopar, tá? Eu vou colocar uma ponta de prova normal. E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou conectar as duas pontas. Nesse momento, ele vai me indicar a temperatura ambiente, tá? A sua temperatura do seu quarto é essa? Não, não é, tá? Não mesmo. É aí que entra um outro detalhe. A calibração dessa compensação interna, desse sensor interno, é crucial. Visivelmente, essa calibração aqui não está correta. Eu posso, por exemplo, comparar com outro multímetro que eu tenho aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse multímetro ele também possui a medição de temperatura. Reparem, ó, lá embaixo, ó, o circuito aberto, né? Vou colocar aqui ponta de prova. Vou colocar aqui as pontas de prova, ó. Beleza? E vou conectar as duas pontas aqui. Vamos ver a temperatura ambiente que ele vai medir. Olha só. Aqui parece fazer mais sentido. Eu juntei as pontas, tá vendo, ó? Aqui eu tenho 29 graus, beleza? Por quê? Porque não há nenhuma tensão gerada por conta da junta quente, já que simplesmente são dois metais iguais aqui unidos, ó. Não tem nenhuma coisa. Agora, se eu pego um termopar, como esse, ou como o dele mesmo, que é muito mais bonito, olha só, né? Se eu pego esse termopar, reparem que aqui o termopar tipo K tem polaridade, ó. Cromel e alumel são as juntas metálicas. Se eu inverter a polaridade, ele mede o contrário. Quando está aquecendo, ele fala que está esfriando. Então, vou colocar aqui, ó, positivo e negativo. E nesse momento, ele já mede para mim a temperatura. Cadê? Tá aqui, ó, 30 graus, né? Se eu colocar a minha mão, olha só, um contato ali. Acho que sim. Ficou louco ele aqui? Deixa eu ver isso não. Pronto. Aqui, né? Pronto, tá esquentando, ó. Tá? Coloquei minha mão aqui, ó, e ele vai aquecendo. Então pronto. Então o que o multímetro aqui faz é a compensação da junta fria. Uma vez que a temperatura não é 0 graus, ele precisa ter noção da temperatura atual. Bom, entendido como funciona um termopar, vamos trabalhar então com o MAX 6675. O MAX 6675 é um conversor para termopar tipo K,
que possui saída digital e possui uma compensação da junta fria. Então, dentro do sensor, ele possui um sensor de temperatura, dentro desse seizinho, tá? Ele mede a temperatura de cá. Então, aqui eu tenho a junta fria e aqui eu tenho a medição de temperatura dentro desse sensor. E a saída aqui é digital. Ele serve apenas para termopar tipo K. Cada tipo de termopar tem uma razão entre tensão e diferença de temperatura. Então, apenas para termopares tipo K. Então, é aí que eu venho, conecto. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. E conecto o meu termopar nele, tá? Eu conecto o meu termopar nele. E aí eu vou conectar ele no Arduino. Ele vai conseguir medir a temperatura do sensor. Termopar tipo K consegue medir temperaturas de mais de 1200 graus, tá? Mais de 1200 graus alguns conseguem chegar. Aqui ele não mede isso tudo. Vamos dar uma olhadinha no datasheet para encontrar mais informações sobre esse conversor aqui, tá? O MAX 6675. Ok? Vamos então para um pouco de leitura. Vamos lá. Datasheet do MAX 6675. Aqui ele fala que é um conversor de termocalple, que é o termopar para digital, de 0 a 1024 graus Celsius, com compensação da junta fria. Bacana, né? Então ele fala a descrição geral aqui, e vamos aqui nos features, tá? Aqui ele fala que ele serve apenas para termopar tipo K, possui compensação de junta fria, tem uma saída do tipo simples, compatível com o protocolo SPI, é uma saída serial digital, possui uma resolução de 12 bits, ou seja, 0,25 graus Celsius, e tem ainda uma detecção de termopar aberto. Se o termopar estiver desligado ou aberto, ele vai identificar. Aqui o esquema de ligação é muito simples, tá? Alimente ele, capacitorzinho de filtro, termopar vai aqui, o positivo e o negativo, 3 pinos de saída. O dado, o clock e o chip select. Então você coloca isso aqui no seu microcontrolador de sua preferência. Pode ser um Arduino. Em relação às características elétricas, alguns fatores aqui são bem importantes. Primeiro, o erro de temperatura. Esse erro aqui depende de acordo com a faixa de medição de temperatura que você estiver usando. Por exemplo, na faixa de 0 a 700 graus com a temperatura ambiente de 25 graus, o erro pode chegar, de acordo com a condição de alimentação, a mais ou menos 9, mas não é grau Celsius, é LSB. Lower Significant Bit. Cada LSB são 0,25 graus Celsius. Então você tem aí 9 vezes 0,25. Se fosse 10, daria 2,5 graus, né? Então aqui nós temos 2,25 graus de erro, né? 2,25 graus de erro máximo que ele pode ter. Claro, se eu variar a temperatura para mais, né? Ó, essa faixa aqui, ó, o erro pode chegar a mais. Lembrando, esse é o erro máximo. Pode ser que ele não tenha erro nenhum, mas depende de cada conversor. Mas esse não é o único erro de temperatura que a gente está submetido. Eu também tenho o erro por compensação da junta fria. Falei que dentro do CI tem um sensor de temperatura, assim como tem no meu multímetro. E no meu multímetro, como vocês puderam ver, um mediu 29, o outro mediu 35, não foi? Por que essa diferença? O erro da temperatura é medida pelo sensor interno. Esse CI possui um sensor interno, é a compensação de junta fria. Ele fala que o erro pode chegar a mais ou menos 3 graus Celsius. Então repare que, no pior dos casos, eu posso ter um erro aqui, vai lá, de 3 graus Celsius mais 2,5 ou 3, algo por volta dos 5 a 6 graus Celsius. Você pensa, professor, isso é muita coisa. Um erro de 5 ou 6 graus Celsius é muita coisa. Concordo com você, é bastante coisa. Mas se você estiver medindo uma temperatura muito alta, por exemplo, estou medindo aqui 500 graus, de repente 6 ou 7 ou 5 graus Celsius não seja lá tanta coisa. Agora, se você for medir a temperatura ambiente, 30 graus, vai dar 35, vai dar 25, ou seja, não vai ser algo interessante. Então você vai usar esse tipo de sensor, né, um termopar, quando você tiver uma situação de temperaturas extremas, onde nenhum outro sensor vai conseguir trabalhar. Não é comum você encontrar sensores que trabalhem com 500, 600, 700, 800, 900, 1000 graus. Não vai, mas aqui ele vai, ok? Então você entende que esse erro faz parte. Tem outros tipos de CIs que são melhores? Com certeza, tá? Mas esse aqui é o CI mais simples e o CI mais barato que você pode encontrar para colocar no seu Arduino, por exemplo. Tá?
Aqui ele mostra mais gráficos, e tem uma coisa que eu quero falar muito importante em relação à compensação da junta fria. Aqui no final, ó, ele fala que para uma boa performance do CI, essa performance é alcançada quando o termopar, a junção fria do termopar, ou seja, os terminais lá, os bornezinhos, né, no caso da nossa placa lá, né, estão à mesma temperatura do CI. Então você tem que manter os bornes do termopar o mais próximo possível do MAX 6675, o mais próximo. E mais, evitar que a região próxima desse MAX 6675 sofra algum aquecimento. Evite regulador de tensão por perto, algum circuito que aqueça, um resistor de aquecimento por perto, porque se a temperatura for diferente da temperatura da junta fria, nada feito. A ideia é que ele mede a temperatura na junta fria. O CI mede dentro dele. Então você tem por obrigação fazer com que a temperatura do CI seja a mesma temperatura da junta fria. Tá? Então isso é muito importante que você faça. Ele dá a dica aí pra gente. Aí ele tem mais considerações, recomendo que você realmente venha aqui e leia a datasheet com detalhes, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Fala do protocolo SPI, detalhadamente também. O circuito interno, como é que seria, ele mostra aqui. E aqui acabamos o datasheet. É somente isso, tá? Consegui as informações básicas que eu vou precisar. E agora? Bom, nossa próxima etapa é pegar e colocar para funcionar no Arduino. Para nossa alegria, existe uma biblioteca justamente para o MAX 6675. Mas, nesse momento, a nossa aula está há muito tempo, tá? Dura muito tempo de aula, e eu vou fazer o seguinte, vamos parar por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo, vou publicar esse vídeo em breve. Se já tiver publicado, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar nos cards aqui para você acompanhar a parte 2 do vídeo, onde a gente vai trabalhar exatamente com o Arduino. Baixar a biblioteca, instalar a biblioteca, utilizar as funções, medir na prática, comparar com resultados reais dos outros medidores que eu tenho aqui, dos meus multímetros. Bora ver o quão preciso é esse instrumento comparado com meus outros instrumentos aqui, ok? Então é isso, tá? Se gostaram do vídeo, deixa o like aí, esse conteúdo que eu tentei fazer com o maior carinho para vocês, sabe? Tentei aprofundar, fiz na prática. Então, um abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!